Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 12, ele disse o seguinte: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Eu não tenho dúvida que o grande desafio do nosso tempo é ganhar almas sem perder aquelas que já estão congregando. Evidentemente que o ser humano, ele sempre foi um ser muito complexo, mas nos dias atuais, com a revolução, com a evolução, com o acesso aos meios de comunicação, com as dificuldades que são próprias do nosso tempo, esta complexidade, ela se multiplicou, ela aumentou. Você pode observar que às vezes existe um fluxo migratório de membros de uma igreja para outra. E por vezes este fluxo acontece dentro do próprio ministério. E por vezes, no meio deste fluxo, tem pessoas que saem machucados, tem pessoas que saem entristecidos e se tornam presas fáceis para Satanás. E nós temos aqui um exemplo a ser seguido. Lembremos-nos que Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo de número 11, que nós devemos aprender com ele, que nós devemos seguir o exemplo dele. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós temos um exemplo a ser seguido, um exemplo de pastor, um exemplo de obreiro, um exemplo de missionário, um exemplo de doutrinador a ser seguido. E o nosso exemplo é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que afirmou a respeito de si mesmo em João capítulo 10, versículo 11, dizendo: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Observe que as ovelhas que Deus entregou nas mãos de Jesus, nenhuma se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo. As outras, todas elas, ele afirma aqui em João 17:12, na oração sacerdotal, que todas elas ele guardou. Olha o que ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Eu estava hoje pensando, qual o perfil de pessoas que Deus entregou nas mãos de Jesus para ele cuidar? Eram pessoas perfeitas? Eram pessoas que já estavam prontas? Não. Eram pessoas problemáticas, eram pessoas que por vezes disputavam entre si para verem quem seria o maior. Eram pessoas que no momento da dificuldade, no momento do sofrimento, da adversidade, abandonaram a Jesus. Eram pessoas que não tinham uma firmeza, uma constância. Eram pessoas que tinham, por vezes, assim, uma duplicidade de comportamento, mas ao longo do período do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, Jesus Cristo foi trabalhando com estas pessoas, mesmo conhecendo quem elas eram. Veja, eu observo que nos nossos dias, no nosso período, existem obreiros,
auxiliares, pastores, até mesmo ministérios que têm dificuldade em valorizar aquilo que Deus deu, ou aquelas pessoas que Deus deu para eles cuidarem. E eu estava até conversando hoje com a minha esposa que às vezes existe um esforço enorme para ganhar uma alma que está lá no mundo, mas não existe o mesmo esforço para manter aquela alma que já está na igreja, manter aquela pessoa que já está congregando e que sim, são pessoas problemáticas. Nós, os seres humanos, somos complexos, somos pessoas problemáticas, somos pessoas de difícil natureza, de difícil relacionamento, mas se Jesus se esforçou para guardar, para trabalhar com aquelas pessoas que Deus deu, nós também devemos nos esforçar para trabalhar, para ter paciência, para conversar de forma coletiva, mas também de forma individual, com aquelas pessoas que estão congregando conosco, com aquelas pessoas que já estão no rebanho, que não são perfeitas, porque ninguém é, mas já estão na casa de Deus, já estão congregando, já estão ouvindo a palavra, já caminharam uma certa distância, um certo percurso da caminhada espiritual e precisam sim de ajuda para continuar. Pense os irmãos, o trabalho que Pedro deu para Jesus Cristo. Pense os irmãos, o trabalho que Tiago e João deram a Jesus Cristo. Tiago e João eram conhecidos como os filhos do trovão. Tiago e João eram aqueles cuja própria mãe chega em Jesus e pede que Jesus lhes honrasse com cadeiras ao seu lado no reino celestial. Tiago e João são aqueles que, quando Jesus está passando pelas terras dos samaritanos, em uma cidade, em uma aldeia, os samaritanos rejeitam Jesus, não permitem que Jesus passe por ali, eles chegam em Jesus e pedem para Jesus a permissão para fazer como fez o profeta Elias, orar para que descesse fogo do céu e consumisse aqueles povos, aquelas pessoas. E Jesus trabalhou com eles. Jesus trabalhou com todos aqueles que o Pai entregou nas suas mãos, ora de forma coletiva, em grupo, ora de forma individual. Mas nenhum deles se perdeu, nenhum deles se extraviou. Veja que nós, na obra da evangelização, no trabalho do Senhor, nós temos duas funções que devem ser igualmente valorizadas. É a função de ganhar novos discípulos, ganhar novas almas para o reino do Senhor, mas também zelar daqueles que já estão na casa do Senhor nosso Deus, zelar daqueles que já estão congregando. Evidentemente que não é um trabalho fácil, porque as pessoas, por vezes, são complexas, as pessoas, por vezes, querem tomar rumos contrários à palavra de Deus, as pessoas, por vezes, querem impor a sua vontade ao coletivo. E se nós permitirmos que a pessoa imponha a sua vontade ao coletivo, pode ser que o coletivo vai sofrer danos espirituais. Então, realmente não é fácil. É uma atividade bastante complexa. É uma atividade bastante delicada. Mas pessoas são muito importantes para o Senhor nosso Deus. Pessoas não são descartáveis. Pessoas precisam ser valorizadas. Pessoas precisam ser tratadas, trabalhadas. Pessoas precisam ser realmente, assim, ter o devido valor
que Deus deu a cada um. O mesmo sangue derramado por aquele que é um obreiro ou um irmão, uma irmã fiel e dedicado, foi derramado também por aquele que é uma pessoa difícil de lidar. O mesmo sangue foi derramado. O Senhor nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então veja, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, trabalhar para conquistar novas almas, novas pessoas, novos discípulos, mas também valorizar aqueles que já estão na casa de Deus. Dar atenção, ser próximo, tentar entender, tentar compreender e ajudar na medida do possível. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.